Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Agradecer aqui também a presença do Paulo Vitor, um parceiro nosso do projeto Diário de Mãe de Autista, um grande articulador aí que tem nos auxiliado bastante. A minha fala aqui hoje, ela tem um peso de trazer essa questão dos pais. Pode passar o próximo ali? Até tem uma frase que eu gosto muito, que durante o estágio que eu fiz ali no Proautismo, eu usava bastante com os pais. Por amar tanto o outro, eu deveria cuidar mais de mim. Era uma frase que eu sempre usava para os pais, porque quando você tem filho, de uma forma automática, em especial as mulheres têm esse poder, né? Você acaba se voltando mais para os filhos. E quando você tem um filho com autismo ou com alguma outra deficiência, isso é ainda mais forte. E esses pais, essas mães, eles acabam esquecendo os seus diversos papéis na sociedade. E eles acabam se tornando apenas pais e mães de crianças com autismo. Eu tive acesso ao autismo há pouco tempo. Eu sou estudante do curso de psicologia, sou treinador comportamental, desenvolvo alguns trabalhos em algumas escolas públicas na área de inteligência emocional com crianças e adolescentes, que eu acho também importante você fazer esse trabalho de prevenção emocional antes que o jovem ou adolescente precise procurar o psicólogo. Pode colocar o próximo, pode procurar o psicólogo ou o psiquiatra. Então nós desenvolvemos esse trabalho em algumas escolas. E eu resolvi fazer uma pós em análise do comportamento, mas eu queria aplicar isso no público geral, né, para adultos e até mesmo dentro de empresa. E eu acabei descobrindo que a maioria das matérias que tinha na pós-graduação eram voltadas para o tratamento da criança com autismo. E aí eu reencontrei a Sulei depois de quase 20 anos. Nós já trabalhamos juntos num outro projeto social, onde nós atendíamos jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, e nós utilizávamos a arte como objeto de resgate. Nós fazíamos também rodas de conversa. Era adolescente, a Sulei também, e nós ficamos sem nos ver por aproximadamente 15 anos, e agora recentemente nós nos encontramos na rede social. No meio dessa minha pós-graduação, um sobrinho meu foi diagnosticado com autismo, e a Sulei me procurou também e falou assim: Ivan, você está estudando psicologia, eu estou com um bando de mães aqui, bastante pessoas dentro de um grupo, e eu faço essa questão social, essa questão de orientação, mas eu precisava de alguém que conversasse um pouco com eles. Às vezes eles precisam só conversar. Você aceita entrar no grupo para desenvolver esse trabalho com eles? E eu, então, aceitei, comecei a estudar mais sobre o autismo. Aí, quando chegou a época do estágio, eu comentei sobre o projeto Diário de Mãe de Autista com uma professora, e ela disse: olha, lá no Proautismo nós fazemos estágio lá, mas enquanto as crianças são atendidas, os pais ficam soltos por lá. A gente poderia, então, montar um projeto de estágio onde vocês atendessem os pais. E na época eu falei assim: poxa, é isso que eu quero. Eu não tenho força o suficiente, talvez, para trabalhar com criança. Eu sou mole nesse sentido. Mas, assim, eu gosto de lidar com os adultos, gosto de lidar com os pais. Então, eu comecei esse trabalho lá no Proautismo, ali de Capoeiras. Pode colocar o próximo. E lá, eu já tinha tido acesso a algumas demandas dos pais, das crianças, do projeto Diário de Autistas. Mas lá, nessas rodas de conversa, que vocês podem ver algumas fotos ali, todos os dias era uma experiência diferenciada. Eu que nunca tinha planejado ter no meu currículo, trabalhar a questão do autismo, eu acabei me apaixonando pela causa, porque eu vi a importância de também dar atenção para esses pais, porque já é difícil conseguir as terapias, já é difícil a busca pelo diagnóstico, e quando você consegue para a criança, ufa, consegui. Mas e aí? E o pai? E a mãe? Né? E mesmo nos ambientes que oferecem essas terapias, essas reuniões para as crianças, muitas vezes os pais ficam soltos lá. Teve pais que falaram para mim assim: a gente nunca conversou sobre o assunto. A pessoa levava a revistinha da Avon, a outra falava sobre não sei o quê, e elas nunca trocaram experiências. E o simples fato de nós reunirmos e colocarmos alguns temas em discussões. Nossa, agora quando a gente vamos fazer nossa despedida agora, segunda-feira que vem, mas na última eles já disseram assim: nós já estamos com saudade, porque era isso que faltava. Né? E ali eu tive contato com essas diversas demandas desses pais. Pode passar o próximo? E eu ouvi algumas frases ali, a partir do momento da suspeita e do diagnóstico. Né? Eu coloquei ali: o sofrimento começa quando os primeiros sinais do TEA, do transtorno do espectro autista, começam a se manifestar.
né? E lá nós fizemos uma dinâmica, eu pedi para os pais resumirem em uma frase, uma palavra, o sentimento que eles tinham quando eles começavam a perceber isso nos filhos. Eles colocaram ali, coloquei, fiquei transtornada. Pensei que todos iam olhar para mim e para ele por sermos diferentes. Fiquei bastante perturbada. Fiquei um tempo de luto, olha essa expressão, porque é a morte da expectativa de um filho. Você criou uma expectativa quando você planejou ou quando aconteceu de você estar grávida, e você tinha uma expectativa. Você se planejou para aquilo, né? Para um ambiente, para uma estrutura familiar, para uma estrutura financeira e psicológica, você se preparou para aquilo ali. Aí, de repente, você começa a perceber sinais de diferença, alguém chega para você, seu filho é especial. Eu sinto me informar que você vai ter que mudar a estrutura da sua casa, você vai ter que mudar a sua estrutura familiar, você vai ter que se reorganizar. Alguém vai ter que ficar só à disposição dessa criança, você vai ter que fazer uma via sacra em busca dos tratamentos e tudo mais. Então, é como se você perdesse e agora você precisa criar um novo projeto de vida, incluindo essa criança que vai precisar um pouco mais de atenção. Eu não queria aceitar, houve uma quebra de expectativa. À medida que ia me informando, eu ficava ainda mais apreensiva. São algumas frases, dentre várias outras que eu ouvi ali, inclusive famílias, que os filhos já estão 2, 3 anos com diagnóstico, e algumas mães que não conseguem aceitar ainda o diagnóstico. Elas não conseguem. Toda vez que elas vão falar, elas falam como se estivessem revoltadas. E aí eu falo que, além das rodas de conversas, dos atendimentos para a orientação emocional desses pais, também da orientação de ensiná-los a lidar com essa situação, que é uma situação nova para eles. Né? De ensinar a lidar com a criança. Porque assim, você leva a criança para uma terapia de 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, ok, o profissional vai lá e ele está preparado para aquilo, mas o restante das 24 horas que essa família vai ter que lidar com essa criança, as 23 horas que essa família vai ter que lidar com essa criança, quem ajuda? Né? Então, essa questão também de nós prepararmos os pais, e não só os pais, como a nossa colega anterior falou aqui, também de preparar a comunidade, pais que deixaram de frequentar ambientes porque não conseguem levar os filhos, porque tem medo. Teve uma mãe que falou assim, eu aluguei minha própria piscina de bolinha, minha própria cama elástica, assim, meu filho fica em casa. Eu falei, mas não é assim. Né? Não é assim. Não é isolar, não é trancar, não é colocar o seu filho numa jaula. Não, seu filho precisa ir para a sociedade. E aí é quando eu usava essa frase, eu amo tanto o meu filho, que embora eu trate ele de forma especial, eu preciso entender que lá fora, talvez ele não seja tratado de forma especial, então eu preciso prepará-lo. Eu amo tanto o meu filho, que eu vou dar atenção para ele 24 horas por dia, mas eu preciso entender que ele vai crescer e eu não vou estar com ele, talvez eu não esteja com ele para sempre. Então, todas essas questões permeiam a mente desses pais, que acabam entrando em caos emocional. O próximo, por favor. Eles precisam de ajuda. Os pais de crianças com autismo podem ter o risco maior de sofrer de transtorno de ansiedade, transtorno de humor e sintomas obsessivos. Os sintomas de ansiedade neles foram relacionados, em parte, à sobrecarga de cuidar da criança. Como eu falei, às vezes os professores, né, com toda a sua dedicação, ali 2, 3, 4 horas que seja, já tem todo esse desgaste. Um profissional que está atendendo tem todo esse desgaste. Imagina uma mãe que às vezes passa a noite sem dormir, eu ainda falava aqui para a secretária, passa a noite sem dormir, no outro dia, é claro que ela não vai ter força para negociar com seu filho. A primeira coisa que o filho pedir, que ela entender que se ela der aquilo, ela vai ter um momento de paz, ela vai dar. Ela falando da situação, por exemplo, de mães que, como é mais prático dar mamadeira, nós estávamos falando sobre a alimentação nas escolas, então as mães acostumam a criança a dar mamadeira. Mas a mãe, às vezes, está tão esgotada que ela faz aquilo que é o mais prático para ela. Mas é claro que a gente também precisa trazer essa consciência de que talvez essa solução imediata possa trazer um problema maior posteriormente. Né? E ali, 31 estudos com amostra total de 9.280 pais foram inclusos numa revisão final. E mediante as proporções da meta-análise constataram os seguintes números. 31% dos pais tinham transtornos depressivos, desses 9.208. 33% para transtorno de ansiedade. 10% para transtorno de obsessivo-compulsivo. 4% para transtorno de personalidade. E mais 1% para transtorno de substâncias químicas, porque os pais às vezes acabam entrando em desespero e eles se refugiam nisso. Então, é algo para que nós venhamos trazer também esse olhar para a importância de tratar também
o familiar. Criar mais rodas de conversas, criar espaço de união, criar esse espaço onde eles possam trocar, porque às vezes entre eles mesmos, às vezes um tem a solução para o problema do outro, mas eles nunca pararam para se conversar. Quando nós fazíamos as dinâmicas, nós sempre deixávamos os pais dar as sugestões. E aí no meio das sugestões alguém levantava a mão e dizia assim, eu nunca tentei isso com meu filho, mas vou tentar. Aí na conversa seguinte a mãe e o pai diziam, olha, tentei aquilo e deu certo. Então, esses espaços também para essas trocas de experiência. E o próximo, por favor. Houve um estudo também que diz assim, ó, como soldado em batalha constante. O nível de estresse em mães de pessoas com autismo assemelha-se ao estresse crônico apresentado por soldados combatentes, segundo o estudo da Universidade de Utah, que foi feito com famílias norte-americanas. Ou seja, é como se elas estivessem constantemente numa guerra. Constantemente. E essa é uma guerra, uma batalha que ela não vai acabar. Porque os filhos nunca vão deixar de ser filhos e os filhos nunca vão deixar de ser autistas. E ali, para a gente finalizar, algumas frases que eu ouvi de mães no sentido emocional da questão. É uma vigilância constante, um estresse tão profundo que até conseguir relaxar ao ponto de dormir são muitas horas. Além dos pesadelos horríveis, fruto de um subconsciente em constante alerta. Isso foi uma mãe que escreveu para mim lá no nosso projeto. Minha vida social e profissional e amorosa foram profundamente afetadas. Praticamente não tenho, como já foi dito aqui. A mãe não tem como trabalhar. Muitas vezes, a maioria dessas mães são mães solos, que os pais não aguentaram a pressão e foram embora. E os familiares, nem todas têm familiares para dar esse suporte. Né? Então, às vezes, não conseguem trabalhar. E não podem trabalhar. Então, em meio a tanto estresse, desgaste e exaustão, o que mais queremos é acolhimento. Às vezes, um abraço é o suficiente. Um banho demorado. Eu conversando com a mãe, ela dizia assim para mim, eu falei para ela, essa semana eu quero que você faça uma atividade por você. Aí eu falei, o que você vai fazer? Ela disse para mim assim, eu vou arrumar alguém para cuidar do meu filho e eu vou tomar um banho mais demorado. Uma coisa tão simples, mas acredite, muitas dessas mães às vezes não conseguem nem tomar um banho tranquilo, fazer as suas refeições. E esse era o desejo dela, né? Suficiente, um banho demorado é maravilhoso, desde que alguém se disponibilize a cuidar dos nossos filhos para tomarmos um banho em paz. Um cafezinho com amigos, né? Porque às vezes o relacionamento social foi por água abaixo, porque você não consegue. Porque ela não consegue alguém para deixar o filho, e ela também não quer ir com o filho encontrar a amiga, porque talvez a amiga não consiga entender, não consiga lidar o próprio ambiente. Muitas de nós somos mães solos, sem auxílio emocional e financeiro, mesmo sendo qualificadas. O fato de dizer que é mãe de uma criança especial já é motivo para a perda de uma vaga de emprego. Me sinto impotente e emocionalmente, o meu emocional desaba. Eu trouxe, entre várias frases que eu recebo constantemente dessas mães, só algumas delas, para que nós, enquanto profissionais, enquanto pessoas públicas, enquanto cidadãos, que nós possamos voltar também o nosso olhar, levar esse conhecimento para as escolas, levar esse conhecimento para as igrejas, levar esse conhecimento para a comunidade, para que nós possamos, de alguma forma, pode passar o próximo, aliviar um pouco a carga dessas mães e desses familiares. Que nós possamos voltar os nossos olhos para essas famílias. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.